Flamboyant, tipo mídia de surf, só que mais legal. Então, vamos lá, mais um Surf de Mesa no ar, sou Rafael Tanini. Eu sou Carolina Bride. Já segue lá, @Flamboyant em tudo que você puder. Também estamos no YouTube, não esquece disso, né? Há pouco tempo estamos no YouTube também. Então, segue o canal, ativa sininho, like, comentário, compartilhar, tudo isso. Conta pra todo mundo. Parece bobeira, mas ajuda muito. Continuamos aqui no Rema Saquarema Surf Festival. Palanque aqui atrás continua, obviamente. Dia um pouco de vento hoje. O dia tá nublado, mas a gente tá com o sol do nosso lado. Sol. Gente, Maria do Sol. Isso. Já que está Maria do nublado, Sol. trouxemos sol. E eu que achava que era um nome artístico, descobri que é um nome de batismo. Tá lá na Exato. certidão, Maria Maria do do Sol. Coisa linda. Muito Então, bem-vinda. Bem-vinda, Obrigada. fazia tempo que a gente tava querendo fazer esse episódio aí com você também. E agora, finalmente, a gente se encontra num ótimo lugar, né? Sim, nossa, muito obrigada, gente, que honra, né, um podcast que fala de um assunto que eu tô tão imersa, tão apaixonada, vivendo intensamente, em um lugar de fala para muitas pessoas que eu admiro muito, então, uma honra estar aqui, de verdade, parabéns. Honra é nossa. Legal, porra. Então, Sol, o que assim, a gente tem muita coisa, na verdade, para falar. São muitos assuntos. Eu queria saber como é que o surf surgiu, assim, em que momento o surf aconteceu na tua vida? Como é que você começou, como é que rolou? Porque você tem 5 filhas, você foi depois já das filhas, como é que foi? Então, eu sou carioca, né? Então, assim, eu cresci com uma relação muito próxima com o mar. Minha família sempre foi de entrar na onda, de pegar onda, assim, de corpo mesmo, de mergulhar. Então, a relação com a água, como eu sou uma pessoa amputada desde criança, depois eu vou contar um pouco disso, sempre foi uma relação destemida, de meus pais falar, não, ela tem que botar na água mesmo, ela tem que ir para a natureza, vamos criar ela sem medo, né? Sem vergonha, sem medo e tudo. Então o mar sempre foi aquele lugar de paixão, assim, de atravessar a onda. Então eu falo, brincando, que eu nado melhor do que eu ando. Eu falo isso, mas não é brincadeira não, nado Muito melhor bom. do que eu ando. E aí, assim, o surf sempre foi aquela ideia associada a uma série de coisas, né? Que era aquela, surfar as ondas, o estilo de vida. Eu sempre tive essa pegada mais tipo, ai, gente, vamos ser mais de boa, vamos ficar mais numa boa. E sempre me apaixonei, sempre fui apaixonada por esse mundo do surf. Só que eu escolhi uma vida, né? Porque eu falo que escolhi, assim, que, né, aquela coisa, você tem filhos porque também você escolhe entrar na maternidade, né? Que foi uma vida fora de todas as proximidades do mar, que eu morei em Brasília, com meu pai, quando eu sofri acidente bebê, e quando eu estava um pouco maior, o Sara Kubitschek, que é um hospital lá, muito referência nisso, né? A gente foi para lá para poder fazer tratamentos. E era afastado da praia, né? Então a gente vinha só visitar. E aí eu fiquei com aquela coisa no coração, mas me casei ali, tive filhos no Centro-Oeste, que não tem praia, só tem rio. E aí, assim, é muito interessante essa história, porque eu digo assim, que todo mundo tem um tema de vida. Todo mundo tem um tema de vida que te apaixona e você meio que vai por aquele caminho onde você se expressa de forma mais íntegra, mais feliz, mais entusiasmada. E o surf sempre me chamou. Então, quando eu comecei o canal Off a assistir, assim, foi um período depois de 7 anos sem luz elétrica. Olha que coisa louca. Tem muitos capítulos da minha vida, assim, né? Mas contando por alto, pulando para o que você perguntou. Eu falei para as minhas filhas, elas já estavam maiorzinhas assim. Eu falei, olha, eu não sei porquê, não sei como. Um dia eu vou viver o que está passando ali. E não me perguntem por quê. E isso passou. Eu vim morar em Florianópolis, né, por questões de escolha de vida, minhas filhas maiores queriam um lugar que tivesse segurança e ao mesmo tempo um lugar legal e próximo do mar. Primeira coisa que eu fiz foi procurar surf. E aí em 2018, quando a gente se mudou, eu fui para o Surf Sem Fronteiras, que é a associação onde eu comecei, que eu sou imensamente grata a eles. E ali na associação Surf Sem Fronteiras eu tive uma proximidade com o surf. E eu sempre levei jeito para o esportes de equilíbrio, fui do hipismo, fui do remo. E aí o surf entrou na minha vida ali, mas eu não consegui surfar porque eu tinha filho pequeno.
o surf envolve muito tempo, né? Sim, Até sim. lá vai, tudo, ainda mais É adaptado. uma dedicação, né? Exato. E aí eu fui pro remo. Cheguei a ser medalhista de prata no remo brasileiro. Veio a pandemia, eu falei, agora depois de pandemia eu quero voltar a surfar. Comecei a surfar de fato, né, em 2024, de pegar firme, pegar sério. Eu já estava com um condicionamento bom com Mahamudra, que é uma técnica de esportes muito interessante, assim, muito intensa. E ali o Pino, que é o surfista campeão mundial, né, que é dinamismo, né, do parasurf, que é um cara incrível, assim. Ele viu um vídeo meu e falou, ó, Sol, a gente está todo mundo se preparando para o brasileiro e para o mundial e a gente precisa de mulheres. Nós não temos mulheres suficientes no surf. Ainda mais no parasurf. Então você tem que se preparar, vamos. E eu falei assim, ai, mas Pino, eu acabei de chegar, eu não surfo não. Ele falou, surfa sim, vamos, você dá tempo de se preparar. Eu falei, quer saber, vai ser legal. Proximidade com o mar, oportunidade de estar perto da galera que eu gosto, oportunidade de repente falar sobre isso. Eu já era uma pessoa da internet, eu já falava na internet. E aí eu falei, quer saber, eu vou topar. E aí o surf mudou completamente a minha vida em vários níveis. Primeiro que me aproximou de um sonho antigo, né? De algo que já me chamava há muito tempo. O nível de saúde celular, saúde de pele, porque a minha pele é queimada. Então, assim, o contato com a água do mar é muito potente. Eu parei de ter lesões que eu tinha. O nível de alegria que eu passei a atingir, que o surf dá aquela coisa de brincar, né? Quando você tá na vibe mesmo, é muito bom. Relaxamento e tudo. E aí eu, que trabalho também com autoconhecimento, mudei toda a minha linguagem para surfar as ondas da vida, que é o que eu falo hoje em dia. E, cara, que demais. O Pino é antigaço também, né? Pino é Ele é de uma incrível. turma assim, antiga nossa. ali que vem e surfa muito. É demais, mesmo. Pino, ó, obrigada. Sempre grata, eternamente grata. Cara, mas nesses pulos que você deu, você deixou muitas curiosidades. Assim, conta mais que eu acho que a parte dos 7 anos sem luz elétrica, e também como aconteceu o acidente e tudo mais, o que né, eu acho que para as pessoas entenderem também tudo isso e em que categoria, né, em que modalidade dentro do surf adaptado. Sim. Então acho que temos muitas coisas aí a conhecer, na verdade. Porque é muito engraçado, né? É um universo que todo mundo admira, mas tem muito pouco conhecimento sobre. Total, porque são muito tantas ali modalidades, né, categorias, subcategorias ali dentro, que realmente você até escuta as categorias, porque tem algumas que são siglas e tudo mais, e você não consegue associar rapidamente, né? Total. Então acho que é um universo gigante a gente explorar, assim. E queria ouvir, então, os pontos que você deixou aí no meio da história e pra gente seguir aí nesses conhecimentos também. Tá bom, falarei. Então, eu sofri um acidente aos 45 dias de nascida, um acidente com fogo, né? Minha família que... Você nasceu em Floripa mesmo, não? Nasci no Rio. No Rio, carioca. Estamos no Rio, né? Vamos saquar. E assim, eu nasci no Rio e a minha família sempre foi uma família de viajar, de passear e tal. E aí eu nasci, 45 dias depois, minha mãe e meu pai falaram, vamos pro sítio, né? Passar um fim de semana lá, foi com a família. E acabou que estava sem luz elétrica, eles estavam em um momento de reforma da casa, mas estava tudo certo, foram para lá, se organizaram. Minha mãe disse que botou um colchão no chão para eu não rolar, que não tinha berço, né? E no sítio, assim, não tinha berço. Aí pegou, deitou, me amamentou, ia sair. Ela deu aquela adormecidinha, mas teve que deixar uma vela ali no cobertor, ali próxima, né? A vela caiu no cobertor e acidentalmente queimou. O cobertor incendiou rapidamente, ela acordou, mas já tinha pego a pele do pé, que é minúsculo, né? O pé de um bebê, assim, não tem como. E aí um momento no tempo que muda tudo para sempre, né? E histórias de vida que são completamente transformadas pelo acontecimento de alguém na família. E a partir dali foram muitos desafios, assim, desafios físicos, financeiros, emocionais, estruturais, né? Desafios familiares. Então a gente foi sobrevivendo como pôde esse período, né? Passei por bullying, passei por vários momentos que eu não sabia o que fazer, como seria a vida, né? E hoje eu digo que eu encontro caminhos, né? E até hoje, assim,
dentro do surf mesmo, eu vivo tentando encontrar caminhos, porque meu corpo adquiriu um design diferente, né? A minha prancha, a prancha que meu espírito surfa, né? Nesse mundo aqui. Sim. Então, esse design diferente, ele faz com que eu seja criativa, curiosa, né? E também que eu esteja sempre diante de algo muito bonito, que eu acho, né? Que é por eu ter uma história escrita no corpo, né? Eu acabo conhecendo lados muito bonitos das pessoas, assim. Porque acaba que a gente troca ideia, conversa. Então, eu sei que eu não romantizo a dor, eu acho que histórias pesadas são histórias pesadas, né? Ninguém quer que acidentes assim aconteçam. Mas eu tenho um lado espiritual muito forte, então eu acho e sei que nada é por acaso. Então, assim, a minha história eu procurei realmente honrar, né? Eu sobrevivi por algum motivo, e eu levo isso como uma missão, assim mesmo, né? Bem profunda. Sim. E aí, cara, é muito, muito interessante. Daí, aí, pulando ali daquele momento que foi uma vela aí por falta, né, pela não energia elétrica, como é que foi esses 7 anos também que você falou aí? Eu fiquei muito curiosa com esse contexto. Porque, cara, você, pelo que me parece, assim, você falando, a tua família, ela já vem de um espírito de aventura, assim, de um espírito muito... Isso é muito legal, né, na verdade, porque você... Cara, você é uma expressão muito clara disso, assim, tipo... a tua forma de falar, a tua forma de fazer as paradas são, né, é muito legal, assim, é muito... cara, eu não vou nem falar inspirador, porque não é o caso, assim, mas, tipo, cara, é uma energia muito boa, sabe? Tipo, muito gostosa. Eu procuro isso, né? Porque eu acho que a gente vai passando pela vida. Hoje eu falo de um lugar, né, de muita transformação, de muita cura interior, assim, de muita busca, né, de cura emocional, de histórias que eu tive que vencer internas, de dores, de vitimismos, de culpas, de medos. Sim. E é a jornada do autoconhecimento de cada um mesmo, né, e procurar mesmo acessar minha luz, minha força interior, meu positivismo diante das situações. Mas essa história dos 7 anos é que, assim, quando eu casei com um amigo de infância. E ele era um cara do meio ambiente. E foi muito interessante, porque a gente namorava e eu falei assim, ele falou pra mim assim, eu queria te perguntar, o que você quer pra sua vida? Eu falei, eu quero viajar o mundo, eu quero, sabe, conhecer um monte de lugares, eu quero fazer um monte de coisa e tal. E ele falou, não, eu quero morar na natureza e tal, então acho que não vai dar certo, não. E aí, pouco tempo depois eu descobri que eu tava grávida. E aí eu falei, cara, vou topar. E eu tinha, na minha história de vida, meus pais, eles foram bem do mundo alternativo, uma boa época eles foram hippies, né? Então eu tinha ainda no meu coração, assim, uma coisa de... é muito legal você viver no meio da natureza, você viver simples, você plantar, colher. Eu falei, quer saber, eu vou topar. E nós fomos morar numa fazenda, que era a fazenda do pai dele. A gente construiu a casa com adobe e vivemos 7 anos sem luz elétrica por opção. E 3 filhas minhas nasceram nessa condição de parto sem dor, parto em casa. Eu tenho toda uma trajetória no meio da maternidade, assim. Fiz homeschooling, 7 anos. Tudo que eu decido fazer, eu falo, quer saber? Que vida sensacional. Vamos se aprofundar isso aqui. Vamos realmente entender como é que é isso, né? Então, muitos nãos, né, que as pessoas falavam, ela não vai ter filho, tive filho, parto natural numa boa, tive filho em casa. Depois virei uma ativista disso, né, no sentido de que as mulheres pudessem parir com consciência, que as pessoas chegassem no mundo no momento certo e tivessem essa força para viver. Então foram muitos anos. Todas as minhas 5 filhas são do mesmo pai. Nosso casamento durou 21 anos. Quero muito bem a ele, tenho uma relação boa. E seguindo meu ciclo, hoje eu tô numa segunda relação muito bacana, que a gente é do surf, né? Conheci ele dentro da história do surf. Então tem outra história aí. Tipo, melhor. Não desistam, mulheres. Bom demais. Não, eu acho
essa continuidade, assim, eu acho que tá muito presente, que interessante você falar isso, porque eu tava, né, você vai contando e a gente vai construindo imagens, assim, né, na real. E aí, eu já tinha, quando você falou agora, você esclareceu melhor, né, tipo, dessa parte mais hippie até e tal, eu já tava com algo um pouco assim, mas, tipo, geralmente isso é tão, assim, como é que eu vou dizer, tipo, sonho de consumo, que tipo, assim, não, eu que devo estar imaginando coisa aqui e tal. Pô, muito legal, e aí, de certa forma, você também foi construída em cima disso e tudo que aconteceu depois, provavelmente te fez lidar também com as coisas, né? Por mais que, tipo, não existe aquilo que você falou, não é romantizar, mas, tipo, você teve uma... Cara, eu não tô sabendo a palavra exata, mas, tipo... Não é capacidade de lidar, sabe? Não é preparo, não é um pré-preparo e tal, mas é que tem alguns descolamentos, sabe? O descolado, legal, assim, legal, tipo, legal. Uhum, é um ponto mesmo de... E daí não é descolado de, ai, nossa, que cool, que não sei o quê. Tipo, é descolado de a pessoa que se resolve, tá sempre pronta, que nem você falou assim, eu topo. Sabe? A pessoa que topa as paradas. Tipo, isso é uma postura e não depende, né? Depende de postura mesmo. Postura mental e não necessariamente postura... É uma coisa, acho que de lidar e pronto também, né? Eu acho que tem duas coisas ali, assim, é uma opinião, né, na verdade, de que uma é a personalidade. Tipo assim, por que uma pessoa é sofista, o outro, Exato. O outro não quer nem sair de casa? Tem personalidade aí também, né? Cada um tem uma personalidade. Então, eu consegui, por algum motivo, que a minha personalidade fosse unida à minha experiência de vida que eu quis viver. Porque às vezes você tem uma personalidade e acontece uma coisa na sua vida muito terrível, ou tem milhões de situações que nos limitam, né? Não é a limitação física, é só uma delas. O emocional, um acidente, alguém que morreu, alguém que... E eu que trabalho com autoconhecimento também, né? Eu sou sofista, sou terapeuta, mentora, palestrante. Eu ouço todo dia. Sempre a história que você vai contar a sua limitação. Porque eu passei por isso, porque eu sofri aquilo e tal. Só que aquilo, aí vem a outra coisa. A sua personalidade, quando ela é limitada por um trauma, por um medo muito grande, ou por alguma coisa que a sua sociedade, alguém te colocou, ela acaba criando uma segunda personalidade, que você sempre tenta se buscar e se encontrar. Tá sempre tentando se encontrar. Essa não sou eu. E é muito louco que a gente sente isso. E quando você vai rompendo isso, esse lado mais corajoso, mais alegre, mais disposto, descolado para a vida, como você falou que eu adorei, vai aparecendo, porque no fundo essa vida, ela tem esse princípio da incerteza. No fundo tem. Nada que você faça, trabalho, relacionamento, história, é realmente certo, só se você quiser se enganar, né? Então, a hora que você usa essa personalidade, seja ela qual for, começa a unir com conhecimento, começa a entender, aprender e praticar, porque a prática leva o quê? A você abaixar seus medos, seu medo se acalma. Então, por exemplo, estou aqui diante do microfone. Hoje eu tranquilo, mas com certeza primeiro vai ter como que eu vou falar? Sim. E trava e papapá. E aí você vai criando novos caminhos para tudo aquilo que você quer dentro do seu chamado, dentro da sua história pessoal. Eu tenho minha lenda pessoal, minha história pessoal, né, assim, e eu falo que eu sou uma voz, eu falo assim, porque hoje eu sou campeã brasileira, sou sexta no mundo, tô indo pro Havaí para competir, né, tô com uma agente do Verificado, que foi quem me trouxe aqui, né, que é uma iniciativa da ONU, para combater todas as mudanças climáticas, né, para poder falar sobre meio ambiente, junto com essa comunidade surf. Eu tô no oceano, isso para mim me trouxe um alívio no coração, porque eu falava do mar, de surf, e eu falava, gente, mas você tem que falar um pouco de meio ambiente. E aí a ONU, a iniciativa com a agência Purpose, que é a agência que está nos trazendo aqui, né, para fazer esse movimento. Então, tudo isso vai aparecendo junto com essa decisão, né, que a cada momento. Então, assim, eu falo que hoje eu sou uma voz, porque o campeonato é um período da vida. Uma hora você para de participar de campeonato.
É apenas um palco para te dar visibilidade, para você ajudar mais pessoas. Se você perde esse foco, você entra em buracos emocionais muito loucos, assim. E isso vai para a vida, né? Porque na real é a tua personalidade que te define, né? Ah, é verdade? Não é o acidente, não é o que aconteceu com o acidente, não é o campeonato, não é você correr campeonatos, né? Porque tudo isso ou passa ou mesmo que não passe você vai ter que lidar, né? Exato. Então... E você falou da personalidade te define e às vezes junto com a personalidade suas escolhas, né? Eu tenho um amigo que é um exemplo nesse ponto para mim que ele fala: eu sou muito tímido. Ele fala, eu era, né? Então, assim, tem coisas que a gente fala, mas a minha personalidade, eu sou tímido. Mas eu posso decidir trabalhar o que me bloqueia e aquela habilidade se tornar mais uma como é que chama? Uma ferramenta que eu tenho, mais uma habilidade que eu desenvolvi. Então, tem dentro desse espectro todo de personalidade, de histórias que aconteceram, a nossa escolha, nosso poder de autorresponsabilidade diante de tudo que nos acontece. Por exemplo, eu sou uma pessoa amputada com uma história dificílima, mas eu sei que eu não sou o centro do mundo. 1000 coisas acontecem com 1000 pessoas a todo tempo. E a gente precisa se levantar aí, meu amigo. Tem que levantar aí, não adianta. Você ficar, a vida vai te dar um caldo, você tem que mergulhar fundo, você tem que remar, mas remar forte. Às vezes você tem que esperar com paciência, com sabedoria, para que você flua com a vida, porque senão você vai tomar caldo. Eu adoro essa analogia do mar com a vida, né? Porque o mar, ele me ensina demais. Para mim é a experiência de Deus, o mar, assim. Toda essa fluidez, a vida nos acontecendo, as ondas acontecendo, e a beleza, a dimensão de algo que você não tem controle, mas você tem que aprender a lidar. E você tem que aprender a lidar se adaptando. Exato, o tempo inteiro. O tempo inteiro, sem resistir. Você resistiu, você só se ferra. Né? Acho que mais aprender a se controlar do que controlar o mar, né? Sem dúvida. É um autocontrole misturado com fluir, que é algo muito louco, né? Tipo assim, eu não controlo a vida, eu posso controlar minhas atitudes, mas ao mesmo tempo, se eu não fluir, fica mecânico. Quanto mais você solta, na verdade, né? Quanto menos você tenta controlar, mais... E isso é muito difícil, gente. Na real, é uma dificuldade profunda, assim, pelo menos pra mim. É lindo isso. É lindo isso que você falou. E tua família te pilhou nesse percurso? Não, desde criança, assim. Então, tipo, de vai pra água, vai pra... Então, você sabe que eu tava eu escutei, né, você falou no começo aqui da conversa, justamente que né, os teus pais falaram, não, tipo, vamos, né, tipo, vamos fazer tudo, assim, vamos fazer todo, e é muito engraçado, porque eu tenho medo do mar, que atrapalha muito a minha escolha de surfar, né? Que ela foi uma escolha. E ele foi um medo que veio de um trauma que não foi meu, na verdade. Foi um trauma da familiar e que tal. Falaram. E que permaneceu ali. E aquele é o lugar onde eu não posso estar, parece, sabe? Mas não quis estar lá só porque não podia estar. É porque eu realmente... Cara, são essas coisas, tipo... A tua escolha, a tua personalidade, isso me chama, assim, né? E sempre chamou. Só que, cara, é uma... E ainda que não haja uma deficiência física, tem uma deficiência aqui dentro que me impede, entendeu? Exato. Então são muitas, é exatamente isso que você falou, né? Eu acho que quando a gente coloca... E por isso que eu falo, nossa, as pessoas falam, né, nossa, porque é inspirador. Porque... eu não sei, né, na verdade, mas eu se tivesse nesse lugar, eu ia me encher o saco um pouco desse papo, sabe? Porque, na verdade, tá todo mundo... aquilo não é porque você está enxergando o que falta em um corpo que aquilo tá diferente do que está faltando dentro, às vezes, né? Também das pessoas. Então, são coisas assim que eu acho que levam para lugares que talvez as pessoas sei lá, levem para um lugar de percepção equivocado, né? Eu acho, sobre surf adaptado também. Que eu não falei muito de surf adaptado, mas antes eu quero fazer um parênteses do que você falou, porque assim, muita gente tem medo do mar e a gente poderia falar do medo de tudo quanto é coisa, mas especificamente a gente está no campeonato de surf, num podcast surf, né? E o medo do mar, ele vem... Você falou várias coisas que eu peguei de gancho, que eu acho muito legal. Você falou do chamado.
Uhum. Falou, me chama. Quantas coisas que nos chamam, você que tá ouvindo aí, que te chama, te convida e você fala, eu não vou, mas eu não sei de onde vem esse medo. E aí, de repente, você tem... Por isso que eu acho beleza do contar a história, né? A gente se inspira no outro. É. Eu sei que muitas pessoas perderam o medo da água por minha causa. Muitas pessoas. Mas, pô, a mulher tá lá. O que eu vou dar? Que covardia, que isso? E às vezes você rompe um bloqueio de gerações. Uhum. De gerações. E a gente vai ter experiência negativa na vida o tempo inteiro, gente. Ah, vai tomar um caldo? Vai. Vai cair da prancha? Vai. Eu tô aqui recuperando, meu nariz tá até doendo. Você encosta aqui que eu tomei uma pranchada que fora de brincadeira. Eu falei, caramba, pra ter coragem de entrar no mar de novo, meu amigo. Porque, putz, você pensa, quebra seu rosto. É. Você dá uma freada, né, diante da situação. Mas você sabe que eu até vou contar do meu mico constante, porque eu não posso cair da prancha que eu já levanto assim. Tipo, Ah lá. eu faço todo um... E aí, eu já tinha falado disso, mas nunca com imagem. Com imagem. Né? Agora, pronto, agora tá todo mundo sabendo. E é bonito, assim, o poder de quem cura, né? E por isso que, assim, eu acho muito bonito o lugar de trabalhar com cura, né? Eu trabalho com cura. Esses workshops fiz na Surfland, venho fazendo em vários lugares, que eu surfo as ondas da vida, que é justamente dar a mão. Porque dar a mão significa você gera inspiração, você gera vulnerabilidade, você pode ter medo, você pode não conseguir, Sim. você pode não saber como, Uhum. mas alguém já te deu a mão e falou, peraí, vamos trabalhar primeiro o emocional, depois a gente vai para trabalhar a experiência prática, porque se é um chamado, tem algo aí. Tem algo Sim, mais sim. bonito do que você imagina. Tudo que eu estou vivendo hoje foi de atender chamado. E o chamado é um lugar muito louco, porque não vem do racional, não Sim. vem de opinião de alguém, às vezes até o contrário. Ah, você tá maluca? O que você tá fazendo? Eu tô com 48 anos, gente. 48 dentro do mar, surfando. Depois de 5 filhos e um neto. Teria um negócio de ridículo aí. Teria. Vamos lá. Não, Vamos ser francos. não tem. Poderia não tem ser mesmo. chamado de ridícula. E assim, essas vozes todas, diante da experiência de tudo que eu tô vivendo e de tanto de pessoas que eu tô inspirando e ajudando, meu Deus do céu, não são nada. Mas só quando você bota o pé para Deus botar o chão, assim, né? Para você experimentar o invisível, experimentar a coragem, experimentar. Você começa a treinar esse músculo da coragem. Uhum. E aí você fala, funciona, hein? Funciona, tá mais forte. E aí essas outras vozes que eram tão grandes, elas começam a se calar. E... Quer que eu fale de surf adaptado? Mas esse experimentar é muito decisivo, né? Assim, que até em tudo que você falou, até agora tem isso, né? Tudo. Você queria viajar o mundo. Agora Mas, mas daí você, na mesma hora você foi experimentar uma vida que teoricamente era parada. Mas, cara, você não ia ter isso em nenhum outro lugar do mundo também. Né? Essa chance se dar a chance de experimentar é muito importante, assim, e é isso, todo mundo tem medo, cara. E dá pra continuar tendo medo e ir até onde você tá feliz, né? Faz, né? Lindo, lindo. E mas você começou a surfar, e é muito louco, você já começou a surfar competindo, Então, né? tem o quê? 1 ano e pouco? 1 ano e pouco. Nossa, é muito recente, que 1 ano e pouco. sensacional. Pois é. Mas assim, eu já era do esporte, né? Todos os esportes que eu fazia eram esportes do equilíbrio. Tenho muita facilidade com a água, que é o mais, né, difícil. Então fui do hipismo, fui do remo, tudo é equilíbrio. E a prótese é equilíbrio. Então não foi uma coisa tão difícil, é lógico que envolve o surf é um esporte complexo, né? Porque você responde ao movimento. Não é você que domina o movimento, você responde ao movimento. A onda ela vem, você tem que entrar no tempo dela e responder ao movimento dela. Então exige prática, exige entendimento do corpo, mas é com muito contato com o mar, né? E hoje é muito interessante, porque você falou de categoria ali no começo. Eu entendo hoje muito mais, mas é algo para entender mais a fundo. É super complexo a categorização, extremamente complexo. Tirou muita gente boa do surf por conta disso, porque é uma linha limítrofe do movimento que o outro tem que te dar vantagem e vice-versa, que você tem que dar vantagem para você. E a prancha não é muito o que define, meio que você escolhe. A idade também não tem categorização por idade. Então, são elementos muito complexos que, na verdade,
o parasurf, ele é um ambiente difícil de categorizar. Então, por isso que, assim, ficar muito na noia de quem ganhou, quem não ganhou, você pode entrar num parâmetro muito errado, digamos assim. Porque, na verdade, são superações de vida que estão acontecendo ali, cada um com uma história. Na minha categoria mesmo, tem uma menina que é muito boa no surf, que é do Brasil, a Vera, que ela já surfava e perdeu uma perna, mas ela tem força na perna. Então, como é que você categoriza? Eu surfo de joelho. Como é que você categoriza uma pessoa que surfava e tem a perna, mas não tem uma? Sim. É igual? Não é. Como que você vai categorizar no mesmo? Aí tem a outra que perdeu o movimento na perna, então ela fica de joelho, fica de frente de joelho. É outro totalmente diferente, mas a gente está na mesma categoria. Aí você pensa, deveria? Não deveria, mas como é que você tem numerário de pessoas? Então, tem todo um desenvolvimento, mas eu acho para-surf também muito legal, porque é ao mesmo tempo que a brincadeira do mar e a experiência de você dominar o seu corpo. Para as pessoas com deficiência motor, então, é demais, é igual o cavalo, né? Que tem um resultado incrível, assim, é fascinante. Sim. Pô, muito legal. E uma coisa que eu queria saber é sobre o equipamento, sobre prancha. Como que é o processo de fazer, né? Porque, cara, é bem isso que você falou, são muitas especificidades, assim, tipo, diferentes das pessoas. E aí eu fico pensando isso traduzido em equipamento. Como é que é todo o processo de construção ali, de desenvolvimento com shaper? Como é que é esse processo? Então, é um processo muito complexo, porque envolve o nível de surf que você está, né? Por exemplo, se você é iniciante, você vai numa prancha maior. Se você está mais avançado, você vai escolher, eu quero uma prancha maior porque eu gosto de longboard, ou eu quero uma prancha menor porque eu quero dar manobra. Então, são duas coisas ao mesmo tempo, né? Um corpo totalmente diferente, que está descobrindo como surfar, sem nenhuma referência, porque não tem ninguém igual a mim, junto com o tempo de surf e a sua habilidade, que não pode ultrapassar. Porque, por exemplo, se eu vou para uma prancha muito pequena, rápido demais, eu acho que eu não sei surfar, mas às vezes era só tempo de surf. E aí? Sim. Né? Então a gente vem descobrindo isso juntos, né? O Márcio, que é meu técnico e meu namorado também, ele sabe muito, né? E tá junto comigo nessa trajetória, só que ele entrou pro Parasurf tem 1 ano. Então para ele também é tipo, como é que vai ser? Como é que não vai ser? E a gente vai junto, aí tem um shaper, né? Eu tô hoje com a Trent, então, que é incrível, é um cara visionário, assim, um cara que faz prancha para muita gente, e ele tá descobrindo junto com a gente o movimento. Foi feita uma prancha maravilhosa para eu surfar deitado, que foi como eu ganhei o campeonato brasileiro. E aí o cara chegou lá e Huntington, no Mundial, disseram que eu não podia surfar e eu não tinha uma prancha extra, porque eu tinha treinado para aquela, então ainda teve esses desafios todos, foi difícil para a cabeça, para o emocional, para tudo. Sim. E então aquela prancha se invalidou, zerou meu tempo de surf de uma certa forma. Então eu vou me descobrindo. Então, basicamente de joelho, eu vou ter mais desequilíbrio, eu vou ter que ter uma prancha que tem quase um concave mais para cima. A gente está descobrindo se tem que botar lugar de apoio para o joelho ou não. Tamanho de prancha tem que ser um pouquinho maior por causa da instabilidade que o joelho dá. Mas também, se for grande demais, é pesada para eu fazer manobra. Então a gente está descobrindo ainda, mas é uma pergunta excelente, porque é um design único. Sim. É um design totalmente único e só vai aprender na experiência. E daí é livre nas baterias para qualquer tipo de prancha. Que eu saiba, sim, exceto acho que bodyboard, porque é outra categoria, né? Mas tem pronado, que é deitado. Sim. Então, até onde eu sei, sim. E qual que é a categoria que você compete? Atualmente eu competo na New, que é a categoria de joelhos, acho que é só de joelhos, ou sentado sobre joelhos, uma coisa assim. E a prancha, ela né, porque tem o kneeboard, né, que ela como é que é a tua prancha? É parecida com o kneeboard mesmo. É parecida, aquele formato parecido. Agora eu queria entrar nessa parte toda do grupo que você... Na verdade, tipo, cara, eu queria que você explicasse pra gente o que é os Agentes do Verificado. É uma iniciativa, eu sei que é uma iniciativa da ONU e tudo mais, mas eu queria que você explicasse melhor, porque ninguém melhor para explicar do que alguém que é
é um desses mensageiros dessa iniciativa, assim, que eu tô achando bem legal, e eu curti essa ideia de vir, cara, de unir com o surf, de estar no ambiente do surf que tem, teoricamente, essa consciência, mas também é muito teoricamente, né? Porque fica muito, às vezes, no discurso, sabe? Total, então eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa iniciativa e esse projeto que vocês estão fazendo parte. Sim, é muito legal ser parte do Agentes do Verificado. O que é Agentes do Verificado? Agentes, quem age a favor de algo, né? Eles selecionam alguns influencers que são pessoas que falam por causas que têm a ver com uma voz por algo que possa trazer um olhar mais profundo para algo que esteja afetando as mudanças climáticas, né? E eu entro muito no lugar do oceano, né? E que tenham uma voz de ação nesse sentido, verificados pela ONU, ou seja, fizeram uma análise de perfil do que seria junto com a agência Purpose para falar, não, essa pessoa, ela realmente tem um perfil validado, que não tem nada que vá conflitar com interesses de uma pauta mundial em prol da melhora do meio ambiente. E assim, é muito interessante quando fala de meio ambiente, é interessante isso. A gente fala, meio ambiente. Você está respirando agora, você está pisando na grama, ali tem o mar, você está comendo o que veio da terra, você está bebendo a água, que é a natureza, ou seja, não existe essa dissociação. E ilusoriamente, assim como espiritual. A gente fala, vou ali fazer uma coisa espiritual. Gente, você é um espírito vivendo uma experiência terrena temporária e não o contrário. Então, toda essa dissociação que a gente fez por completa desconexão, não é triste a gente falar que é uma opção falar disso, né? Uma opção, posso cuidar ou não verdade. cuidar, fica no discurso, como você falou. Então, eu fico muito honrada de estar aqui falando num evento de meio ambiente, trazendo junto uma pauta que não deveria ser separada, que é como que nós, que causamos coletivamente, mesmo que tenham sido outras gerações, incluindo a futura, podemos mudar a nossa forma de pensar e agir. Primeiro pensar, depois agir. Porque a ação vem do quê? Da consciência, da nossa percepção de honra. Quer dizer, eu não vou ficar nesse planeta, esse planeta vai continuar. Então é muito mais eu saber disso do que eu achar que eu posso simplesmente passar por aqui. Então a gente está fazendo essa ação de... Viemos em 4 influenciadores. 4 não, são 6 influenciadores? São quantas meninas que nós viemos? 4, né? 5. Viemos em 5 influenciadoras pelo Agentes do Verificado, cada uma delas na sua área, meninas muito potentes, com uma voz muito profunda com relação ao tema, unindo com o cotidiano, né? Eu já falo de surf, poxa, gente, presta atenção. Poxa, gente, eu tô encantada com a história da Bandeira Azul, que é a praia... É uma das praias aqui, né? Que é uma praia com todos os quesitos ambientais verificados ali, né? E como a gente precisa disso, né? Restaurar, e é possível, tem tantos países que já conseguiram. O nosso Brasilzão ainda está ali atrasado nisso, mas não está tão atrasado quanto vários lugares. Eu até, assim, estive nos Estados Unidos e eu achei vários lugares muito menos conscientes, principalmente alimentação e lixo, né? Do que aqui. Muito menos, muito descartável, né? Muita coisa de consumo rápido e alimentação muito pior, né? Que é um princípio fundamental da nossa mente sã, do nosso corpo são e tudo. Então, eu estou muito orgulhosa de fazer parte dos Agentes Verificado e de pequena ou grandemente trazer algo que possa tocar sua consciência. Sim. E é muito legal, né, essa lembrança de que o meio ambiente é tudo, né? Porque a gente essa separação, assim, eu acho que ela acaba criando uma isenção das pessoas. Tipo, aquele pedaço ali eu vou salvar, enquanto eu destruo esse aqui, porque esse aqui tá permitido destruir, então eu vou salvar aquele ali, né? Ele te isenta um pouco de pensar num todo, mesmo, né? E o que vocês fizeram aqui em Saquarema, nessa vinda?
Em Saquarema a gente veio e a gente fez entrevistas com pessoas, né, fomentando essa conscientização. Nós fomos para praias ali na Bandeira Azul, no Mangue, a gente foi agora com a canoa havaiana. E entre nós a gente conversou e trocou ideias de soluções. Então a gente trouxe consciência em termos de estudos e pesquisa, né, consciência em termos de conversa e conscientização, e também em termos de troca. E teve também um projeto, vou ter que perguntar para ela. Do Bluebirds? Fizemos também uma entrevista com o projeto Bluebirds, que foi incrível, assim, nossa, que continue muito, envolvendo todas as questões, né? Acessibilidade, inclusão, lixo, consciência, cuidados com a praia, utilização. A gente falou com alguns surfistas sobre a questão da parafina, da prancha, que também são dejetos, né? Então, nós viemos aqui com essa frente de criar conteúdos enquanto a gente se transforma e transforma. E produção, vocês produziram também, né? Tem o apoio do TikTok, então Sim. eu cheguei a ver algumas coisas que saíram ali. Teve, eu não vou lembrar o nome agora Do perfil? Dá pra editar, quer lembrar? Não, mas não vou lembrar. Facinho. Até porque não tem sem Verdes telefone. Maria. Como é que é o nome? Verdes Marias, Alfacinha, Não. Sustentava na Prática. Era uma menina mais novinha, não Mais sei. novinha, Sabina pelo Mundo. Sabina e o Mundo. Pode ser. Sabina, aham. É um vídeo que eu achei super criativo, assim, de uma visão, e é bem interessante quando a gente vê visão da galera que é de fora do surf também, Sim, fazendo sim. relações, eu achei super legal. Ela falou da quilha, ela falou da experiência no mar. Aham. Da visão do tubarão. Tipo, Exato. eu achei super legal, assim, são visões realmente que trazem algumas coisas que a gente tá acostumado, não, sei lá, passa batido, já tá tão... Consciência. Exatamente. Faz pensar, faz Um olhar, refletir. né, que está dissociado ali. Aham. E é uma iniciativa que está também, além daqui do Brasil, Indonésia e Reino Unido, né? Isso. E tá tem pelo uma mundo, conversa, vocês geram conversas assim sobre o que está acontecendo lá e tudo mais? Tem uma troca do que tá... Tem uma troca, mas o foco é mais no país mesmo, né? Aham. Quem está fazendo, contratado para cá, a gente faz aqui. Mas agora, por exemplo, a gente vai fazer uma collab com eles todos, Uhum. né? Falando justamente essas perguntas que eu fiz, vão juntar a gente do mundo todo e fazer conteúdo coletivo. Uhum. Acessibilidade é uma parada difícil em qualquer ambiente, né? Para andar na rua é difícil, né? E na praia? Porque aqui, né, a gente vê que tem as passagens ali, tem... eu queria saber como é que sabe? Na praia é mais complicado, na praia eu imagino que seja mais ainda, né? Difícil a questão de... Ainda mais, acessibilidade. ainda mais, tipo, você tá no universo do surf, você tá frequentando o tempo todo a praia. Então, como é que é essa... Mais difícil na rua ou mais difícil na praia? Muito interessante essa pergunta, porque a acessibilidade em ambientes que se movimentam é muito mais difícil, né? Porque o mar ele se movimenta, né? Uhum. As areias deslocam, Sim, tem maré, tem tudo isso. Então, ainda com respeito a isso, que, poxa, não dá para criar todo tipo de acessibilidade, é muito triste, às vezes, que muitas pessoas, não só com deficiência, mas com mobilidade reduzida permanente ou temporária, né, ficam impedidas de experimentar. Eu tenho dados muito tristes disso, porque eu tenho um dos conteúdos que eu criei que ainda não saiu, é sobre acessibilidade, de que no mundo, no total, menos de 1% das praias são acessíveis. Uhum. E quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala de 3 pontos, né? Um é o acesso até a praia, que é o quê? Poxa, tem que ter um carro que pare perto para eu poder descer e o acesso da praia até o mar, porque às vezes chega até ali, mas não te leva até o mar, né? E o auxílio, porque nem sempre eu tenho mobilidade total. Eu posso ter mobilidade total na área urbana, mas se eu desci com a minha cadeira de rodas e sentei, como é que eu chego no mar? Se não tem, por exemplo, a gente tem salva-vidas, né? Mas os salva-vidas, eles não todos, né? Treinados a serem agentes de acessibilidade. Que poderia ser. Em cada negócio de salva-vidas tem uma anfíbia e o pessoal treinado para caso chegue, porque vamos falar em população mundial, 25%. Se a gente diminuir isso para 5%,
das pessoas com deficiência que moram na área costeira ou visitam possam entrar na água Sim. e ter a experiência de algo que para você que de repente não tem nenhuma deficiência natural, é um dado um pouco triste, assim, porque o mar ele cura tanto, ele traz uma experiência tão linda. Todo mundo fala, ai, quero relaxar, vou pra praia, né? Ai, quero dar um tempo e ir pra praia. E a pessoa com deficiência, que às vezes é super independente no seu dia a dia, não poder e muitas vezes se sentir super constrangido pelo fato de precisar e depender, porque sabe que não vai ter com quem contar. Sim. Ou não vai ter quem tá preparado para o que ele precisa, né? Então é um dado muito delicado. E quando você tem, é tão bonito, né? Eu tive em Huntington Beach agora pro Mundial ISA de Parasurf, agora no final do ano passado. E é emocionante ver como a acessibilidade dá dignidade, porque a acessibilidade já faz com, cara, eu vou até ali, eu posso chegar até lá, e se eu quiser, eu posso fazer o meu movimento e voltar para casa e beleza, igual todo mundo tem esse direito. Acessibilidade em tudo, né? Até lá, até chegar, o estacionamento é perto, tem a rampa, tem a esteira. Se você quiser entrar no mar, você consegue. Poxa, gente. Sim. Né? Iniciativas que poderia ter até um mapeamento disso. Essa é uma das coisas que eu vou lutar por isso. E falta gente também, né? Em posições chave. Para que considerem essas decisões como uma coisa natural, né? Na verdade, total. Né, que passem por isso porque, cara, de vez em quando eu vejo algumas coisas que você fala, cara, assustador. Quem construiu isso aqui certamente não assustador. Não tem a mínima. Eu trabalhei durante algum tempo com o Teleton. Que legal. E eu lembro que o maior choque pra mim foi uma vez que eu fui almoçar com uma pessoa que era cadeirante. Cara, eu almoçava assim, em 3 minutos pra chegar no restaurante. E a gente foi junto. A gente demorou 15. Tranquilo. E era um lugar relativamente acessível, assim. Mas tipo, é acessível, mas essa porta é fechada. Ela é acessível, mas tem que chamar alguém. Dessa passagem não sei o quê. Não, esse lugar não vai. Volta 2 casas e volta. Falei, caraca, tipo, não tem. Simplesmente naturais mesmo, né? Não, e você não sentiu um pouco de sensação de humilhante? Sim, tipo. Fica envergonhada, constrangida. Porque, por exemplo, ela quer sair com um amigo e ir até ali. Aí você tem que fazer o amigo te ajudar e ainda assim você tem que pedir para alguém. Então, assim, a perda de dignidade é muito grande. Sim. Muito grande. E é uma coisa legal de falar também, aqui tá com o Praia para Todos, né? Tá aqui. Até a menina acabou inclusive, de passar. E daí tem o caminho, inclusive, para ir até o mar, para ir fazer todo, né, esse trajeto ali mesmo para ter. É uma pena que não esteja permanente, né? Sim. Exato. Em todos os lugares. Os meninos da Praia para Todo, né? A galera toda deles. Mas aqui, assim, quem tiver afim, o caminho tá ali. Quais lugares que você sabe que tem fixo? Então, aqui não é fixo, tá? Foi pro evento. No Rio eu sei que tem algumas praias, teria que mapear com eles para falar. Em Florianópolis a gente tem, não tem lugar fixo. Tem períodos assim que alguns lugares que tem cadeira anfíbia muitas vezes fica presa dentro do lugar do guarda-vidas, né? E então ainda é algo muito complexo. Tá muito ainda restrito aos projetos mesmo, né? Restrito não aos tá projetos como de surf, simplesmente um serviço natural, assim, porque eu acho que é isso que tem que. Exato. Simplesmente e dá algo manutenção. Que tá. Porque o que acontece? O mar ele se movimenta, uma esteira até o mar, ela desloca. Exatamente. Tem que ter manutenção. Mas, gente, tem tanta coisa que tem que ter manutenção, é uma coisa só. A mais, exatamente. Né? O Guarujá não sei como é que tá agora, mas uma época tinha. Que legal. Fixo? Fixo ali nas Pitangueiras. Mas não sei como faz tempo que eu não passo ali pelas Pitangueiras. Não sei como é que tá agora, mas tem bastante projeto por ali. Ali tem projeto de... Guarujá é um lugar que tem, acho que pelo menos 3 atletas hoje ali no... Que é o Mike Richard, o Pirata e a Maluna. Sim, Malu querida. Não, eu acho que caminhos naturais como são pensados para de qualquer forma, assim, eu acho isso muito muito louco mesmo. Porque realmente, né, é só você considerar uma outra forma
de pensar o caminho. Tipo, não Total. é, né? São questões assim. Pensar para a população. Exatamente. População é criança, idoso, pessoa com deficiência e pessoa sem deficiência. E na verdade, se você pensar a partir disso, o resto se adapta. Total. Entendeu? Total. Né? Sim. Isso seria muito natural, assim, tipo, eu que não tenho uma dificuldade pra chegar até ali, eu vou conseguir chegar de qualquer forma, Sim. seja com escada, seja com rampa, seja com... Eu me adapto a uma rampa, né? Uma cadeira não se adapta a uma escada. Então eu acho que esse seria inverter o ponto de vista pra Tá. simplesmente criar caminhos apenas naturais, assim, né? Tipo, pra todo mundo. Lindo isso. Caminhos para as pessoas conhecerem o surf adaptado mais e para praticarem, assim, tipo, o que você tem de 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 sugestões, dicas. assim, sabe? Todos os estados, assim, praticamente os grandes estados, né, sempre tem associação, os costeiros, né, associações de surf, né, de parasurf, que promovem a inclusão e experiência dentro do surf adaptado. Então, em Florianópolis a gente tem o Surf Sem Fronteiras e o Onda Azul, que são 2 projetos lindos, assim. Aqui a gente acabou de participar do Asas, foi incrível, assim, pessoal maravilhoso. Tem no Rio, o pessoal do Praia para Todos também tem iniciativas ali. Então, é pesquisar surf adaptado, aonde que eu posso encontrar, porque tem muitas associações no interior. O interior tem várias maravilhosas aqui, né? A gente tá em Saquarema, é interior. Então, a busca pela experiência em si já é muito maravilhosa, porque o surf cura de muitas formas, né? E o contato com o mar, eu que trabalho com cura, tem milhares de pesquisas científicas comprovando a eficiência do mar como antidepressivo e curador de muita coisa. Então não é só sobre, vou lá fazer uma experiência de surf. Às vezes a sua criança, ou o seu amigo, ou a pessoa que você conhece que tem alguma deficiência, não teve experiência, leva, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. O surf adaptado ainda está crescendo, carece muito de patrocínios, de apoios. Então, se você tem uma empresa, uma instituição, apoia. Se você quiser apoiar uma atleta também, estou aqui. Estou buscando patrocínio. Nacional, internacional, levando essa voz, transformando o mundo. E continuarei aqui com uma voz para isso, porque eu falo que eu vou nas competições, claro, eu estou ali também me desenvolvendo e tudo, mas muito para ser essa voz, sabe? Para estar ali, porque o que eu vejo são histórias muito bonitas de vida, lutas muito profundas e que ainda precisam ser ouvidas. Sim. Boa. E eu acho que um negócio que a gente lembra aqui de vez em quando e que acho que talvez impeça algumas pessoas, que gere uma timidez e tal, surfar não é necessariamente ficar em pé numa prancha. É deslizar numa onda. Com corpo, com um pedaço de madeira, com bodyboard. Surfar e deslizar na onda. Então, todo mundo pode surfar. Todo mundo pode surfar, e surf não é competição, surf é a experiência de você com o mar. É uma brincadeira deliciosa, que ao mesmo tempo é um esporte, então te fortalece, te treina para a vida, porque a experiência no mar te traz coragem, te traz novos movimentos, te traz fortalecimento, te traz alegria, relaxamento. Então, assim, é o que ele falou, assim, a experiência de estar na onda. E no surf adaptado a gente tem muitos voluntários, então são pessoas preparadas ali para o seu surf, para adaptar a você, não você ao surf. Entendeu? O surf adaptado tem essa beleza. Sim. Show. Tuas filhas se interessaram pelo surf também? Sim. Depois que você começou a surfar, elas... Nossa, total. Eu comecei a surfar e todas elas têm alguma experiência com o surf. Nenhuma virou surfista, mas todas elas estão ali, volta e meia tem contato com prancha, com mar, sempre que eu vou, quando tem oportunidade elas estão lá, elas amam também. Que legal. E são 5 meninas, são 5 mulheres. 5 mulheres, gente. E qual que é o próximo campeonato? O próximo campeonato é no Havaí, dia 12 Que maravilha. de março agora, o profissional do Havaí. E, assim, é muito... 12 de maio. 2 de maio, é. Maio, a gente tá em abril. Falou, Mar. Edição. O próximo campeonato é no dia 12 de maio no Havaí. Na verdade, 12 de maio é o dia que eu vou, mas começa no dia 14, vai até o dia 19 de maio, em Waikiki, lá em Queens. E eu vou também aproveitar
para fazer algumas palestras lá, fui convidada, inclusive estou fazendo parceria com a Parley, que é a iniciativa que preserva os oceanos. Legal. Então, assim, eu tô muito fascinada, porque um dos meus grandes sonhos de vida é conhecer o Havaí. E assim, gente, olha, só de estar lá, independente do que aconteça, eu já tô feliz. Então, obrigado Deus, obrigado surf. Legal. Boa. Oi, obrigado, Sol. É. Obrigada Continuando a aí no... vocês. Puta, obrigado demais. Sigam a Sol no Instagram, vai ter no post do site, no post do Instagram, vai estar sempre marcadinho ali. Sigam para acompanhar, para conhecer mais do surf adaptado, conhecer ela e daí mais pessoas e ampliar essa história, né? Ah, te agradeço. Sigam mesmo, tá? Sigam mesmo, porque assim... Não é um pedido. Não é um pedido. Não, É um pedido. É um pedido. Segue lá, por favor. Porque acaba que a visibilidade na internet abre muitas portas, principalmente para pessoas como eu, que tem uma luta que é uma luta muito essencial para a qualidade de vida. E a visibilidade, eu sou muito grata à internet hoje em dia, porque ela me levou a lugares e voz em lugares, né? Levou minha história para lugares que você nem imaginam. E com certeza a gente tem ali por trás algoritmos, né? Métricas e tudo mais, que às vezes não chega para quem tem que chegar, a não ser que a pessoa tenha muitos seguidores, muita visibilidade. Então, segue mesmo, apoia, envia conteúdo, porque tudo isso vai fazer com que muitas pessoas se inspirem e o conteúdo que eu estou fazendo aqui com tanto carinho chega a quem tem que chegar. É isso aí. Eu não vou falar mais nada para não estragar. Também Só não, quero também agradecer não. vocês, gente, por esse podcast maravilhoso, por essa Boa. oportunidade, por esse convite. É lindo, assim, sigam. Né? Tudo. Totalmente compartilhe. Porque Pô, é muito obrigada, bom. obrigada por ter vindo para conversar com a gente aqui. Honra. Obrigado. Sol. E vamos terminar aqui. Ei, de mão dada. Amanhã tem mais podcast diário no Rema. Valeu! Valeu!